Olá, pessoal, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos para o nosso segundo dia do 11º ciclo de palestras em Equídeos. Sejam todos bem-vindos. Eu vi que vocês já começaram a acessar as nossas palestras lá no site da Even. Gostaria de informar também que as palestras elas estão postadas no YouTube, né? Então, caso queiram procurá-las, né, e acessar também pelo YouTube, vocês podem encontrá-las por lá, tá? Nós também vamos gravar hoje e também estaremos postando entre hoje e provavelmente amanhã, né, estará lá no site, disponível também para vocês. O pessoal já está aqui também entrando e eu acredito que alguém gostaria de falar alguma coisa antes de nós iniciarmos? Bom, então acho que a gente já pode começar, tá certo? Então, José Rômulo, João Pedro e o André vão começar a palestra agora deles. Bom, pessoal, boa noite, né? Me chamo João Pedro, sou discente da zootecnia da Univasf e faço parte do projeto Carroceiro desde 2019. E juntamente com o José Rômulo e o André, a gente vai falar sobre profilaxia nutricional e síndrome cólica equina. Pode passar, José. A gente vai trazer algumas abordagens, como a importância da nutrição, se o alimento pode causar cólica, quais são os alimentos mais comuns que podem causar a cólica. Os meninos irão introduzir sobre a síndrome cólica equina, né, trazendo a etiologia, epidemiologia, classificação e as principais cólicas, sintomatologia clínica e diagnóstico, profilaxia, tratamento clínico, tratamento cirúrgico e cuidados pós-operatórios. Pode passar. Bom, a princípio, né, eu vou falar sobre a importância da nutrição. Acredito que todos sabem, né, que a nutrição ela é de fato fundamental para a sobrevivência, manutenção e desenvolvimento de todos os seres vivos, né? Hoje a gente vai falar sobre equino. O equino ele é um animal monogástrico, né, herbívoro, que tem por sua natureza se alimentar de volumoso. Então, da natureza do cavalo é estar em liberdade, né, em espaços onde ele possa correr e apenas se alimentar de volumoso. E tudo que foge disso foi melhoramento que o homem veio trazendo com o passar do tempo, a fim de ter uma melhor rentabilidade dos seus animais, né? Ou seja, a partir do momento em que as pessoas começam a oferecer, né, concentrados, a fim de ter uma melhor energia desse animal, já justamente um melhoramento que as pessoas vêm fazendo. Mas a natureza do cavalo em si é comer pasto, né? Então, vocês podem observar, não sei se alguém já notou, em pequenas propriedades onde o cavalo ele não tem uma função muito específica, a não ser ajudar nos trabalhos, ele vai estar ali na roça, né, livre, no pasto, comendo apenas o volumoso, bebendo água, e vai estar ali tranquilo, né? Então, a gente precisa ressaltar o seguinte: o alimento, né, ele vai ser tudo aquilo que é ingerido pelo animal a fim de saciar a fome dele, né? No alimento vai conter os componentes que vai justamente realizar as funções fisiológicas de acordo com o organismo que o animal precisa, ou seja, os nutrientes, correto? Se tratando do cavalo, a gente precisa ter um atentamento maior, uma vez que ele tem um sistema digestivo mais frágil, entendeu? Então requer uma atenção maior. Então, quando a gente quer fracionar alguma ração, a gente quer elaborar alguma dieta, a gente precisa levar em consideração a raça desse animal, o estado reprodutivo dele, qual a finalidade que eu estou criando esse animal. A idade também é um fator muito importante que a gente deve levar em conta na hora de fazer um programa nutricional para ele. A nutrição ela é tão importante desde para manter esse animal sadio, até mesmo se ele, caso ele venha passar por algumas intervenções cirúrgicas. Por exemplo, como estamos falando de cólica, tem alguns tipos de cólica que mais na frente vocês irão entender melhor, que se faz necessário intervenções cirúrgicas. E nesse caso, a nutrição se encaixa onde?
a gente tem 3 tipos de manejos nutricionais para casos pós-cirúrgicos, que são o parenteral, enteral e oral. O parenteral vai ser a partir do momento em que a administração do alimento ele vai ser por via intravenosa, né, a fim de fornecer o que esse animal precisa de fato, uma vez que ele não está podendo se alimentar direito. A enteral vai ser quando o alimento ele é fornecido via sonda nasogástrica. Não é todo paciente, né, todo equino, que passa por esse caso, porque aí já é quando ele estiver apresentando anorexia ou perda de apetite. Então, caso ele não apresente esses 2 tipos, não se faz necessário esse tipo de manejo. E, por fim, a gente tem o manejo oral, que vai ser utilizado conforme o parenteral e o enteral ele é reduzido, né, a fim de não ter uma súbita queda no fornecimento de energia e de hipoglicemia desse animal. E aí acontece o manejo oral. Bom, a partir daí a gente precisa saber como alimentar e com o que alimentar o meu cavalo. Se eu sei que ele é um animal herbívoro que tem por natureza comer volumoso, eu já sei que quando eu for fornecer qualquer tipo de alimento para ele, se faz necessário que 50% desse alimento, dessa ração, precise ser o volumoso de fato. O que fornecer de fato a ele? Concentrado. Como fornecer o concentrado? Fracionando. Não se deve, tipo assim, por exemplo, tenho 3 quilos de ração para dar para o cavalo. Eu não vou pegar esses 3 quilos de ração e fornecer somente em 1 hora. Eu vou fracionar durante o dia, pegar 1 quilo pela manhã, 1 quilo pela tarde e 1 quilo pela noite. E assim ele consegue absorver melhor os nutrientes. Porque uma vez que a gente fornece 3 quilos de vez e não dá mais nada para o animal durante o dia, ele não vai ter um bom. Não vai conseguir digerir bem os nutrientes que vai estar presente no concentrado, correto? Então, além do concentrado, nunca deixar de fornecer o volumoso, que é o alimento mais essencial para o equino. Pode passar, José. Bom, a partir daí surge a pergunta se o alimento pode causar cólica. A princípio, o que de fato é a cólica? Os meninos vão explicar melhor para vocês o que de fato é a síndrome cólica propriamente dita, mas eu vou introduzir um pouco sobre o que de fato é, né? Ela é causada, em sua maioria, pelo alimento, pelo manejo inadequado dos alimentos, e vai ser quando o animal ele vai apresentar alguns quadros de dores abdominais, correto? E afecções no seu trato gastrointestinal. Pode passar aí, José, por favor, para aparecer a imagem. Bom, pessoal, então, como eu falei, o manejo inadequado de volumosos e dieta não balanceada vai ser o principal fator do alimento, de fato, causar cólica, né? Uma vez que eu fornecer um volumoso passado, uma silagem azeda, né, que vai estar fermentada, isso pode ocasionar justamente na cólica. E os outros 3 fatores é justamente a má distribuição do alimento devido ao estômago unicavitário, o aparelho digestivo frágil e a ausência do centro do vômito. Como vocês podem ver na imagem, o número 7 tem esse tracinho aí, existe essa curvatura, que é o encontro do esôfago com o estômago. Essa curvatura é o que impossibilita do animal vomitar. Então, o que é que acontece? A gente, por exemplo, quando a gente come algo que nos faz mal, a gente automaticamente sente a necessidade de vomitar, né? Ou se a gente não conseguir vomitar, a gente consegue forçar o vômito. E assim a gente melhora o nosso bem-estar. O cavalo, além de ter essa dificuldade anatômica, né, que é justamente essa curva que impossibilita, ele não tem o centro do vômito, que é o que estimula o cavalo a vomitar. Ou seja, além de ele ter essa complicação no seu aparelho, ele não sente a necessidade de vomitar, o que complica mais ainda. Então, se esse cavalo não consegue expelir alimentos que estão lhe fazendo mal, consequentemente, isso acaba causando a cólica, né? Ou em dores abdominais e causando a cólica, que posteriormente, se não for bem cuidado, pode causar até o óbito deste animal. Pode passar, José. Bom, aí a gente começa a falar um pouco sobre os alimentos comuns que podem causar a cólica, né? A gente, a princípio, tem o capim maçai, né, que é um capim rico em nutrientes, muito comum no manejo alimentar, composto de folhas e talos. E é justamente aí o problema.
os talos do capim-maçai é totalmente indigesto para o cavalo. Então, uma vez que eu ofereço o capim-maçai com talo para esse animal, possivelmente pode causar a cólica ou constipação do seu trato digestivo. O que é que acontece? Então, qual a melhor recomendação? Quando se oferecer capim-maçai, não é o recomendável, mas caso seja oferecido, a gente precisa estar atento a como a gente vai disponibilizar esse capim-maçai. O mais recomendável é a gente tentar espalhar o capim-maçai nos piquetes, para que o cavalo ele consiga pastejar ali e simplesmente absorver as folhas, comer apenas as folhas desse capim. E a gente está atento, a fiscalização se faz muito importante na hora da gente fornecer o capim-maçai. Então, se eu quero fornecer capim-maçai, não é o recomendável, mas se é o que eu tenho na minha propriedade, principalmente em propriedades pequenas, né, que eles não têm um custo muito grande, não querem ter na realidade, ou às vezes não têm condições também de manter um capim Tifton, por exemplo, eles utilizam o capim-maçai. Mas o capim-maçai é extremamente perigoso e pode causar até a morte desses animais. Então, se faz necessário o uso de roçadeira, porque a roçadeira vai estimular justamente as folhas crescerem mais. Se eu consigo fazer com que esse capim cresça mais, possivelmente eu vou conseguir arrancar mais as folhas e fornecer para o meu animal. Então, a recomendação mais correta é não oferecer, mas caso seja necessário, e é o que tem na propriedade, a gente esteja atento à fiscalização. Não oferecer talos de jeito nenhum. O máximo de folhas para o animal. Utilizar a roçadeira e tentar fracionar o máximo possível em piquetes para que esse animal ele possa pastejar e assim comer apenas as folhas e absorver os nutrientes que esse capim tem, que é um capim muito rico em nutrientes. Então, de certa forma, ele é bom para o organismo do animal. A partir daí a gente tem a algaroba. A algaroba é um alimento muito comum na nossa região, né? E muitas pessoas fornecem a algaroba. Tanto as vagens como as folhas, né, tem um teor de proteína muito bom, então as pessoas automaticamente vai oferecer para o seu animal. Só que o problema está justamente na questão do consumo, né? Então, a algaroba, principalmente as vagens, elas possuem carboidratos solúveis, né? E, consequentemente, se eu fornecer uma quantidade muito grande de algaroba para o meu animal, ele não vai conseguir digerir muito bem esses carboidratos solúveis, porque, diferentemente dos animais ruminantes, né? Que são, por exemplo, o boi ou a vaca, que são os ruminantes, eles possuem no rumen micro-organismos que vão ajudar justamente nessa degradação de carboidratos, vai ajudar nessa digestão. Os equinos em si, eles não têm, são animais monogástricos, não contam com o auxílio de micro-organismos ruminais. Então, consequentemente, eles não conseguem ter uma absorção melhor desses nutrientes que compõem a algaroba e, possivelmente, devido às suas quantidades elevadas de carboidratos, vai causar cólica, até mesmo por compactação, que é justamente o acúmulo ali em qualquer segmento do trato gastrointestinal desse animal, correto? Bom, aí a gente tem a cana-de-açúcar, né? É um alimento extremamente polêmico, muita gente fornece para os animais. É um alimento muito bom, né? Tem uma qualidade de fibra muito boa, excesso de açúcar, né? De glicose muito alto, ou seja, animais de atletas, por exemplo. A galera quer fornecer o quê? Fornece cana-de-açúcar, uma vez que é um alimento extremamente rico em energia. Então, o que se recomenda? Da quantidade de 20 a 25% no máximo da dieta do dia. Então, quando o zootecnista vai fazer o balanceamento, os 20 a 25% no máximo tem que estar presente, certo? E qual o problema da cana-de-açúcar? É a sua fermentação. A partir do momento em que a cana-de-açúcar é cortada, ela já começa o processo de fermentação dela. Então, ela precisa ser oferecida o mais rápido possível, imediatamente. Então, desde que você cortou a cana-de-açúcar, você já precisa triturar essa cana e fornecer para o animal. E outro fator importante é que essa cana, ela
esteja bem picada, uma vez que ela é rica em fibra, mas essas fibras, quando o alimento ele não é bem cortado, essas fibras elas acabam tendo uma dificuldade, na realidade, os equinos acabam tendo uma dificuldade de digerir essas fibras. Então, quando fornecer a cana-de-açúcar, a gente precisa triturar a cana-de-açúcar o máximo possível e fornecer imediatamente. Outra questão é, a partir do momento em que o cavalo saiu do cocheiro, ele não está comendo mais a cana-de-açúcar, a gente joga fora. Não se reutiliza a cana-de-açúcar. Por quê? Ela está em processo fermentativo e, consequentemente, ela vai ficar alcoolizada e intoxicar seu animal. Né? E aí, além de seu animal ter uma cólica, né, por compactação, que é justamente essas fibras que podem causar a compactação, que vão ficar desidratadas no segmento do animal, né? Além disso, o seu animal pode morrer intoxicado, justamente pelo álcool, por conta da cana-de-açúcar que vai estar fermentada. Então, para os criadores, né, de cavalos esportivos, a gente precisa levar essa informação de que a cana-de-açúcar é um alimento extremamente bom, vai dar energia para o seu animal, porém a gente precisa levar em consideração que não se deve dar quantidades elevadas e estar atento ao manejo nutricional em relação a como vai ser oferecido essa cana-de-açúcar. Então, tem que ser oferecida fresca, né? E a partir do momento em que esse animal ele largar a cana-de-açúcar ali, jogar fora, limpar o coxo e deixar tudo limpo, e aí, próxima remessa, fornece o mais fresco possível novamente. Bom, aí a gente tem o capim-elefante, outro alimento muito comum, né, nas propriedades. Qual o problema do capim-elefante? As pessoas, né, a maioria dos criadores, em suas propriedades tem tipo criação de vaca, de ovinos e de equinos. Aí planta o capim-elefante e acha que o alimento, quando o capim-elefante está de 3 a 5 metros de altura, vai ter uma maior rentabilidade desse capim, vou conseguir fornecer melhor para o meu animal, para todos os meus animais em si. Só que aí é que está a diferença. A gente está tratando de um monogástrico, né? E os bovinos, por serem ruminantes, eles têm uma capacidade melhor de conseguir transformar a palha seca do capim-elefante em nutrientes, com a ajuda justamente dos micro-organismos, coisa que o equino não consegue. Então, para o equino, a época de corte está muito mais diferente do que a dos bovinos. A época de corte é de 60 a 90 dias. Tem que servir fresco, porque se a palha secar do capim, ele não vai conseguir absorver nutriente, muito menos transformar essa palha seca em nutrientes. Muito pelo contrário, isso pode causar justamente o peristaltismo no animal, que é quando acontece o conjunto de contrações, né, nos órgãos ocos desses animais. Então, ele não possui essa capacidade, então, consequentemente, você acaba prejudicando. Então, o ideal é a altura de corte de 1,60 a 2,30 de altura, quando se trata de alimentação de equino, certo? Vale ressaltar isso. Se quer fornecer para bovino ou qualquer outro tipo, você fornece de 3 a 5 metros, é a altura ideal para um bovino e para o ovino. Só que para equino em si, a gente não deve fornecer essas capim-elefante deste tamanho, porque, consequentemente, como ele vai crescendo, né, posteriormente, ele vai criando essa palha seca, como está na imagem aí, ó. Você pode ver que da raiz, quando vai subindo, ele vai ficando essa palha seca. Então, você não vai ter um aproveitamento dessa palha seca, porque ele precisa desse verde apenas, porque ele vai conseguir absorver os nutrientes que está presente nessa parte verde do capim, e não na parte seca, certo? Bom, aí a gente tem a silagem, né? A silagem, ela não é muito usual, né? Por quê? Ele é um tipo de conservação, né? Mas qual é o mais recomendável para os equinos? O feno, que é um tipo de conservação do volumoso. Nesse caso da silagem, muita gente utiliza devido a ser um produto barato de ser fabricado, e ele não tem tantas exigências meteorológicas como o feno exige. Então, consequentemente, principalmente em pequenas propriedades, ou até mesmo em vaquejadas, né? Eu, pelo menos, já presenciei muitas pessoas em vaquejada fornecer silagem para o equino, né? Ao invés de fornecer o feno. Isso acaba sendo uma atividade muito complicada, porque a silagem
ela, embora seja rica em nutrientes e carboidratos, né, ela vai fornecer bastante energia para o animal? Vai, é um alimento essencialmente energético. Ok, mas não é o ideal. A gente precisa verificar a procedência, cheiro e morfologia. Ele não vai ser recomendável para potros, justamente porque ele é muito pobre em proteína. É um alimento que não é pobre em proteína, em ferro, em cálcio e em fósforo. Então, ele vai ser um alimento literalmente, essencialmente energético. Então, não se faz tão necessário oferecer para outros, uma vez que ele precisa de fato de proteína, né? A partir do momento que ele começa a ingerir o colostro, né, desde o seu nascimento, ele está numa fase que precisa de proteína e não de tanta energia. Pode passar, Romulo, por favor. Bom, e a silagem, a questão é não misturar a silagem nova com velha. Muita gente faz isso devido a justamente a economia, né? A galera acha que, vou pegar aqui, eu tenho um restinho de silagem aqui, já está um pouquinho azeda, mas eu fiz uma ontem, vou misturar aqui, vai ter uma maior rentabilidade e eu vou conseguir ter uma absorção desse alimento e vou dar para meus animais. Só que isso aí é totalmente errado, correto? Então, a gente precisa estar atento ao manejo nutricional e ambiental adequado, né? O ambiental fala-se no sentido do silo, né? O silo é um espaço para guardar literalmente a silagem. Então, a gente precisa ter um cuidado com o silo, porque se eu deixo o meu silo sujo, eu deixo de qualquer forma, consequentemente, ele vai abrigar micro-organismos que vai acelerar a fermentação dessa silagem. E, consequentemente, essa silagem, ela fermentando, ela vai produzir álcool, intoxicar o animal, assim como a cana-de-açúcar. A má preparação da silagem, principalmente, é o que pode causar a cólica. Uma vez que ela precisa ter um tamanho mais ou menos médio, né? Acima pelo menos de 2 centímetros. Menos que 2 centímetros, ela pode causar obturação no ilho, né? E pode precisar de intervenções cirúrgicas. E tamanhos de silagem muito grande pode prejudicar a boca do animal, acabar ferindo, rasgando, como existe casos, correto? E não deve-se, em hipótese alguma, ser a única fonte de alimentação do animal. Então, não é recomendável você utilizar silagem, mas muita gente utiliza, desde que você respeite os manejos, tanto nutricional quanto ambiental, dessa silagem, né? Não misturando com velha, não deixando muito tempo guardada para não fermentar, sabendo a procedência, quem é que está fazendo. Aí, sim, beleza, você oferece para o seu animal. Mas, caso contrário, não ofereça, porque o mais recomendável é o feno. Existe esse tipo de conservamento, que é o feno, que é uma substituição da silagem. É um tipo de silagem, só que adequado para o equino em si. Silagem ela é mais recomendada justamente para bovinos, para outros tipos de produção, correto? Então, o que se faz necessário em questão da silagem? O zootecnista médico veterinário precisa estar sempre no pé, né, das pessoas que vai estar fazendo essa silagem. Caso seja o zootecnista ou o médico veterinário mesmo que esteja fazendo, aí ele vai ter uma certeza do que de fato está sendo oferecido para o animal. Mas caso não seja o médico veterinário ou o zootecnista que esteja fazendo de fato a silagem, ele precisa estar presente na hora da fabricação. Por quê? Ele precisa saber da procedência que esse volumoso está vindo, né? Se ele está em um estado bom, se ele está com um bom cheiro e se ele vai, de fato, trazer benefícios para o animal. Porque não adianta a gente querer economizar de alguma forma e trazer um prejuízo maior posteriormente. Uma vez que a cólica, a questão não é a gente cuida da cólica, mas a cólica ela pode matar. Então, isso gera um prejuízo ainda mais, né? Então, em casos de, por exemplo, de um equino reprodutor, e ele tem um tipo de cólica que ele venha a óbito, isso é extremamente perigoso, extremamente um prejuízo muito grande, principalmente para a propriedade. Então, é aquele famoso barato que acaba saindo caro. Então, a gente precisa estar atento, principalmente estudantes e profissionais da área, em levar informações desses alimentos que são comuns, né, na utilização, as pessoas, pequenas propriedades principalmente utilizam, né, a gente precisa levar essa informação de quais são os alimentos que de fato podem causar a cólica. E saber também mostrar a eles como utilizar esses alimentos. Se está sendo a única fonte de alimentação, a gente precisa pelo menos levar a informação de como se deve usar. Uma vez que a gente está sendo formado
a trabalhar em qualquer tipo de lugar, né? A gente pode pegar desde um aras bem equipado, onde você, em momento nenhum, vai vir oferecendo silagem, mas talvez a gente trabalhe com extensão rural. Então, talvez tenha um pequeno produtor que só tenha silagem, só tenha condições de fazer silagem. E aí, como é que a gente faz? A gente precisa, pelo menos, fazer um manejo adequado dessa silagem quando for oferecer o animal, né? E não simplesmente ir lá chegar e dizer que não pode oferecer, vai causar isso, vai causar aquilo. A gente precisa trazer alternativas para as pequenas propriedades, a fim de que eles venham ter, sim, de fato, uma boa rentabilidade desses produtos, correto? Então, assim, eu trago as profilaxias nutricionais, né, de fato, a importância da nutrição, e a partir de agora vocês vão, de fato, saber o que é a síndrome cólica, né, os procedimentos que se deve fazer, quais os cuidados, outros tipos de profilaxia e intervenções cirúrgicas. Boa noite, sou André Menezes, graduando do quinto período de Medicina Veterinária. Vou dar continuidade à apresentação, né? Agora falando sobre a síndrome de cólica equina. A gente tem o termo síndrome, né, que está relacionado com um conjunto de sinais que vão dar característica à doença, né, e a cólica, que são alterações anormais no trato digestório do animal, que vai desencadear dores abdominais nesse animal. A cólica equina ela é uma das principais afecções que acometem os equinos. E por que, né, essa cólica equina? Né? Porque é por conta principalmente da alteração de manejo, né? Alteração de manejo ambiental, manejo alimentar, né? Equinos com infecções de parasitas, equino que passa por estresse, né? Pode ser acometido pelas cólicas, desde uma cólica gástrica, que é por distensão de gases, até cólicas por deslocamento de intestino, torções de intestino, que aí geralmente precisam até de intervenções cirúrgicas. Essas cólicas podem ser classificadas como cólicas verdadeiras e falsas cólicas. As cólicas verdadeiras sendo as cólicas provenientes de alterações no trato digestório do animal, e as falsas cólicas são qualquer dor abdominal proveniente de alterações em qualquer órgão do trato digestório que não seja, ou qualquer órgão da cavidade abdominal que não seja o trato digestório. É importante a gente falar também sobre as particularidades anatômicas, e eu peço, por favor, para Rômulo passar o slide. A gente vendo aí a anatomia, né, aparelho digestório do equino, temos a digestão do alimento começando na boca, né, através da mastigação e da produção de saliva. Esse alimento ele segue seu percurso para o esôfago, né, através de movimentos peristálticos, ele vai do esôfago para o estômago. No estômago, o estômago do equino ele tem uma pequena capacidade de armazenamento, comparado com o restante do trato digestório do animal. O alimento depois segue seu caminho em direção ao duodeno, jejum, ilho, que aí é o intestino delgado, onde o alimento vai receber aí ações parcialmente, né, ações de enzimas, e geralmente essa porção aí, o intestino delgado, ele é de rápida digestão. Depois o alimento vai em direção ao intestino grosso, onde a gente tem o seco, tem o colo ventral direito, o colo ventral esquerdo, o colo dorsal esquerdo, colo dorsal direito, colo descendente, as flexuras, né, external, pélvica e diafragmática. E nesse intestino grosso, a digestão acontece por ações de micro-organismos, né, que vão fermentar o alimento e após a fermentação vão gerar gases, né, e esses gases eles são aproveitados pelo animal, através da absorção na parede intestinal. Pode passar. Falando agora de particularidades específicas nos órgãos, o estômago do animal, né, Pedro explicou bem, né, a questão que o equino ele não consegue regurgitar, né, vomitar, principalmente porque não tem o centro do vômito, né, além da angulação do esôfago com o estômago também, que não favorece a volta do alimento, né, uma vez que ele passou pela boca, pelo esôfago, chegou ao estômago, ele segue seu caminho até sair pelo reto. Outra coisa interessante é a cárdia, né, a cárdia é uma musculatura bem desenvolvida, né, ali na entrada do estômago, e essa cárdia ela abre para a passagem do alimento até o estômago, mas não para o processo inverso, né, do estômago para o esôfago. Ele abre no sentido de passar o alimento para o estômago. Né? E o estômago, como eu já falei, que tem uma pequena capacidade relacionada ao restante do trato digestório do animal. E nesse estômago, a depender do alimento, né, que o equino receba, se for um excesso de concentrados,
né, pode gerar muitos gases, e esses gases podem distender o estômago, né, gerando desconforto abdominal. Pode passar. Tem o seco, né, que é uma câmara fermentativa, aí existem micro-organismos dentro desse seco que vão fermentar o alimento, né? A partir do momento que o animal ele recebe um alimento de má qualidade, muito fibroso, de baixa digestibilidade, esse alimento ele pode acabar retendo aí no seco, acumulando no seco, né? Além também da questão da fermentação, que vai gerar gases, né? A partir do momento que esse alimento começa a acumular, e os gases também são gerados, esse órgão vai distendendo, vai provocando dor no animal e pode até vir a romper. Pode passar. A questão agora da flexura pélvica, né? Para a gente se atentar à flexura pélvica, porque a gente vê aí na imagem que tem o colo ventral direito, o colo ventral esquerdo, o colo dorsal esquerdo, né? E essas porções do colo ventral direito, essas estruturas do colo ventral esquerdo, eles são mais robustos, né? Ele tem o lumen que é a cavidade interna do órgão, né? Por onde passa o alimento. O lumen dessas estruturas é maior do que o lumen quando chega ali na flexura pélvica, né? Quando chega na flexura pélvica, o lumen estreita. Então, alimentos de baixa digestibilidade, né, de má qualidade, como o Pedro até já frisou, se eles chegarem na flexura pélvica ali, por ter uma baixa digestibilidade, ele pode ir se acumulando, né, pode atrapalhar a questão do trânsito intestinal do animal, né, acaba acumulando nessa porção, distendendo, também provocando as dores abdominais no equino. Chegando na etiologia da doença, né, tem uma frase que eu acho que vocês já escutaram, que muita gente diz até que o equino é exigente e sensível, né? Me desculpa o termo, mas já ouvi pessoas falarem que o equino é fresco, né? Eu não compactuo com essa ideia, né? Eu acho que o equino, ele pode ser até exigente e sensível, mas exigente e sensível a quê? Principalmente a alteração de manejo, que a gente põe esse animal, submete, né? A alteração de manejo, a gente acaba ofertando manejo de forma inadequada, né? Alimentação de má qualidade, alimentação excessiva, o equino que tem problema em dentição, problema bucal, ele vai ter uma deficiência na mastigação e essas partículas do alimento vão acabar passando de forma grosseira no intestino do animal. Equinos parasitados também pode desenvolver a cólica, né? O animal que tem uma água que é ofertada uma água de má qualidade, o equino que fica sob estresse térmico, por exemplo, o estresse térmico ele vai alterar funções metabólicas no organismo do animal, principalmente a motilidade intestinal do animal vai ficar mais lenta, né? Então esses manejos, né, de forma inadequada vai predispor o animal a desenvolver a cólica. A alimentação, que a gente vai estar sempre frisando, batendo no martelo, que a alimentação é importante, né, alimentação de forma correta, sem ser de forma excessiva, sem muito concentrado, é facilmente fermentável, e esse concentrado, ele, por ser facilmente fermentado, se for fornecido de forma errada, vai gerar gases, né, vão acumular gases no trato digestório do animal, ocasionando dores. O alimento muito fibroso, que a gente diz, é que o alimento ele tem muito talo, né, é um alimento de baixa digestibilidade, muito lignificado, isso também compromete a digestão do animal. A domesticação, né, muito importante, porque a partir do momento que a gente tira o animal do seu habitat natural, né, alguns trabalhos mostram que o animal, o equino, em seu habitat natural, ele não desenvolve cólica, porque o equino ele tem características nômades, ele faz pequenas refeições durante o dia, né, e caminha longos percursos durante o dia. E a partir do momento que a gente pega esse animal, traz para dentro confina ele, né? Muitas vezes submete o animal a passar longos períodos do dia sem se alimentar, né? O animal que passa tem uma distância entre uma alimentação e outra, ele acaba se alimentando de forma excessiva, né? De forma compulsiva. Isso vai gerar, pode predispor o animal a ter a cólica, né? O equino, em seu habitat natural, ele tem característica de caminhar longos percursos durante o dia. A gente traz ele para o confinamento, o equino fica parado, muito tempo parado durante o dia, né? E o estresse, além do estresse, né? Quando a gente junta todos esses fatores, né? Vai predispor o animal a desenvolver a cólica. Pode passar, por favor. Os parasitas, né? Importantes também, as parasitas da família Strongylida, que são parasitas aí que na forma larval podem penetrar o intestino do animal, causando inflamações,
causando hemorragia, e esses parasitas, na forma adulta, vão ficar localizados lá no intestino do animal, onde pode provocar obstruções, né, infecções por esses parasitas, pode provocar obstruções, né, atrapalhar na digestibilidade, né, do alimento, além de ocasionar, bloquear a questão do trânsito, né, do alimento pelo trato digestório do animal. A utilização de algumas drogas, como a gente tem que se atentar a essa questão dos medicamentos, porque muitas vezes o animal está ali sentindo algumas dores, né, desconforto, e muitas vezes, se for proveniente de cólicas, né, se você aplicar, por exemplo, um analgésico, né, você pode até, o animal pode até ficar melhor, né, se sentir melhor. Só que o problema é que após passar o efeito desse analgésico, muitas vezes, se aquele desconforto animal for uma cólica, né, essa cólica ela pode ter uma piora, né, pode ter evoluído para um caso mais grave. Então tem que tomar cuidado. A questão de alguns sedativos que acabam deixando a musculatura lisa, a musculatura lisa mais flácida, né, o trânsito intestinal do animal ele fica também, alguns sedativos podem deixar mais lento, né? Então tem que tomar cuidado, que muitas vezes não é isso que a gente quer, no caso de cólica. A ingestão de areia também, a cólica por sablose, a questão do animal receber água de má qualidade, onde a água pode conter partículas de areia, né? E esse animal começa a beber essa água, ingerindo essas partículas de areia. Além, como a gente vê na imagem, o equino aí pastando em terrenos arenosos, né? Pode também ocorrer a cólica por sablose, que esse animal vai se alimentando, ingerindo areia, e essa areia pode se localizar lá no trato digestório do animal, ocasionando uma má digestão, né? Ocasionando desconforto, as dores abdominais, né? Além também de atrapalhar a questão da motilidade. Pode passar, Romulo, por favor. A epidemiologia, né, da doença, há alguns trabalhos mostram que a idade é considerada um fator de risco. Os equinos ali entre 2 a 10 anos de idade, eles têm predisposição a desenvolver a cólica. Algumas raças, Mariano e seus colaboradores, Felipe e seus colaboradores, falaram que também tem algumas raças que têm predisposições a desenvolver a cólica. Rômulo, passa aí, por favor. Pode passar. Mais uma, por favor. Essas raças, né, o puro sangue inglês, o branco árabe e o brasileiro de hipismo são raças que têm predisposições a desenvolver a cólica. Agora, o que é que a gente pode tirar daqui? A idade do equino é de 2 a 10 anos, geralmente esse equino está na sua maior aptidão física, né? Ele é usado nessa idade para práticas esportivas, né, atividades físicas, e a gente vê que essas raças também eles têm um porte físico, né, interessante para essas atividades. Então, são raças que são utilizadas para a prática de esportes. Então, a partir do momento que você começa a submeter o equino lá para essas atividades, né, esportivas, o equino, você tem que mexer na questão do manejo nutricional dele, né? Passar a ofertar, por exemplo, mais concentrado, porque a demanda energética desse animal aumentou, né, por conta das atividades físicas. Então, e as atividades físicas também pode gerar um estresse no animal, um estresse físico. Ah, mas o equino, ele passa muito tempo treinando, né? Então ele já devia estar acostumado, mas não existe só esse tipo de estresse, tem o estresse da questão do deslocamento também do equino para deslocar do local de onde ele está para o local do evento, onde vai ocorrer a prática esportiva, né? Então isso também pode gerar o estresse no animal, e quando a gente junta esses fatores de estresse, da questão da alimentação, começou a ofertar mais concentrados, né? Então, pode aí o equino ter uma predisposição realmente a desenvolver a cólica. As cólicas recorrentes que estão relacionadas... Pode voltar, obrigado. As cólicas recorrentes que estão aí relacionadas principalmente com sequelas da primeira cólica que o animal teve. A primeira cólica pode deixar alguma sequela no trato digestório desse animal, como também algumas cólicas que precisam de intervenções cirúrgicas, né? O fato de ter passado pela cirurgia pode deixar sequelas no trato digestório desse animal. E isso pode fazer com que ele tenha essas cólicas recorrentes, que são cólicas que aparecem e desaparecem em curto período de tempo. Pode passar mais um, por favor. A classificação das cólicas, né, a gente pode classificar como disfunção intestinal aquelas cólicas que
por acúmulo de gases, né, por fermentação, fermentação muito rápida do alimento, a obstrução também, como as cólicas por sablose ou parasitas, pode estar dentro dessa disfunção intestinal. Os acidentes intestinais são cólicas ali por deslocamento e torção de intestinos, que muitas vezes estão relacionados com intervenções cirúrgicas. As enterites e ulcerações são cólicas aí relacionadas com inflamações do intestino do animal, que vai desencadear também essa questão da dor abdominal no animal. A cólica também pode ser classificada quanto à sua duração. A cólica que dura ali de 24 a 36 horas é uma cólica aguda. A cólica que dura mais de 24 a 36 horas é classificada como cólica crônica. E as cólicas recorrentes que vão e voltam, né, aparecem e desaparecem em curto período de tempo. E chegando agora nos principais tipos de cólicas, temos aí a distensão gástrica, que são cólicas aí por acúmulos de gases, né, devido principalmente à alimentação, né, a alimentação principalmente por concentrados, que é de rápida fermentação, pode gerar gases, esses gases podem ficar acumulados, o equino não vomita, né, então esses gases podem ficar acumulados, principalmente no estômago do animal, gerando dilatações nesse estômago e gerando desconforto abdominal no animal. As cólicas pélvicas por impactação são aquelas cólicas que estão ligadas principalmente à baixa digestibilidade do alimento de má qualidade, ou o equino que está com problema, né, bucal ou de dentição, que tem uma mastigação, tem uma deficiência na mastigação, e esses alimentos acabam passando para o trato digestório em partículas maiores e podem acabar ficando retida. Por exemplo, nessa imagem a gente vê o seco, o alimento pode ficar no seco, retido, e vai acumulando, e vai gerando gás, esse seco vai estendendo, e pode acontecer o que eu falei, o rompimento do seco, que é como a gente vê na imagem, o seco acabou rompendo, né, por conta dessa compactação de alimentos e por conta também dos gases, né, que vão gerando, do alimento ficar retido nesse órgão. As cólicas espasmódicas, que estão relacionadas aos movimentos peristálticos intensos, muito espasmos, né? Esses espasmos, por ser muito intenso, vão acabar provocando as dores abdominais no animal. Pode passar. As cólicas causadas por parasitas, né? Os equinos ali entre 6 meses de idade, até 1 ano, eles estão na fase de maturação do sistema imunológico, né? Desenvolvimento do sistema imunológico. Esses equinos são acometidos por alguns parasitas. Esses parasitas podem provocar principalmente inflamação no intestino do animal, hemorragias, e na fase adulta desses parasitas, eles ficam lá localizados no intestino do animal e podem provocar obstruções, como a gente vê nessa foto aí, né, infecção por esses parasitas, são muitos parasitas que aqui vão interferir tanto na digestibilidade do alimento, né, como também causar obstrução do lume desse órgão. A colite, que é uma inflamação no intestino grosso, ela pode estar ligada também a esses parasitas ou a medicações, por isso que é interessante a gente tomar cuidado com a questão dos medicamentos que a gente vai usar no animal, que pode ocasionar inflamações, né? E na inflamação a gente tem aqueles sinais cardinais, né? Que é o calor, o rubor, o edema, a dor, né? Que vai gerar dor, desconforto abdominal no animal, e a gente tem que tomar cuidado que pode chegar no 5º estágio, né? Que é a perda de função. Então, é outra cólica também que a gente precisa tomar cuidado. E o deslocamento e torção, que está relacionado com o deslocamento do órgão, do intestino do animal, muitas vezes relacionados também àquela cólica espasmódica que eu falei, que os movimentos peristálticos são tão intensos que ele acaba girando no próprio eixo, o intestino acaba girando no próprio eixo, ou deslocando para uma posição anormal, anatômica, né? Saindo da sua posição normal, indo para outra posição anormal, anatomicamente, e muitas vezes quando acontece esse deslocamento do órgão, ele pode acabar atingindo os vasos sanguíneos ali da cavidade abdominal, ou até outros órgãos ali que está ao lado, né, na cavidade abdominal, e aí a gente acaba tendo um problema maior, né, que além da cólica tem a questão da circulação e outros órgãos que podem ser atingidos ali. E essas cólicas precisam de intervenções cirúrgicas, né? O quadro de cólica equina, ela precisa de um atendimento rápido, né? Precisa que o veterinário atenda o mais rápido possível esse animal e para não chegar nesse estágio, né? Muitas vezes de precisar de intervenção cirúrgica. Pode passar. Valeu, André. Boa noite a todo mundo.
Eu me chamo José Rômulo, sou do 5º período de Medicina Veterinária aqui da Univasf, certo? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a sintomatologia clínica e diagnóstico da cólica. Estou muito feliz de estar aqui, né? Porque, como vocês sabem, esse tema é muito importante, né, para o mundo equestre. Hoje em dia a gente perde muito animal em cólica, então vou trazer um pouquinho para vocês como é que a gente faz a profilaxia direitinho, como é que a gente evita o animal ter essa cólica, e também um pouco do atendimento clínico e algumas atitudes que esses animais vão tomar quando estão com cólica. Então, para você identificar vai ser mais fácil, certo? Ó, gente, primeiramente, eu quero falar para vocês que qualquer desconforto abdominal em equinos, ele tem que ser tratado pelo médico veterinário como um caso de emergência, certo? Seja ele que causa for, pode ser gases, pode ser compactação, ele tem que ser tratado como um caso de emergência, tá bom? Quais são os sintomas da cólica, né? Primeiro é a dor intermitente, que ela vai e volta, e ela pode ser leve e moderada no começo, só que depois que ela se agravar, ela vai se tornar uma dor mais contínua, certo? O animal vai ficar com dor o tempo todo, ficar bem incomodado, e aí ele vai terminar adquirindo algumas atitudes que a gente vai conseguir se basear, né? Ver se esse animal está com cólica ou não está, tá? Ó, primeira foto que eu coloquei aqui para vocês foi um animal que estava se espojando, né? Você às vezes acha que é comportamental e às vezes mas às vezes é patológico. Às vezes o animal ele pode estar com dor, certo? Pode estar com desconforto. Então, quando o animal está com desconforto, ele não rola só uma vez e duas vai comer, não. O animal continua girando para um lado, para o outro, para o lado, para o outro, levanta, deita. E aí, esse aspecto aqui ele pode estar relacionado também com outros tipos de comportamento. Esse aqui é olhar o flanco também, que é bem comum. O animal pode rolar para um lado, para o outro, pode olhar para o flanco. Esse animal ele também pode patear antes de deitar. Né? Patear, para quem não sabe, o animal ele vai cavar o solo, certo? Vai fazer um buraco às vezes e tipo, depois ele deita, rola para um lado, para o outro, olha para o flanco. E outra coisa que pode estar associada também, outra atitude, é essa aqui, posição de micção ou cavalete, como vocês queiram chamar, pode ser qualquer uma das duas. Essa posição é quando o animal está geralmente com alguma compactação, não consegue defecar, está com uma utilidade um pouco mais lenta, então esse animal ele vai ficar tentando defecar e não vai conseguir, certo? Então ele vai ficar muito nessa posição. Essa posição de cavalete ela pode ser associada a outras patologias também, como Ellen falou, do tétano, né? O tétano geralmente o animal fica assim também. Só que, como quando é na cólica, vai ter todos esses eventos aqui também, ó, certo? Outros eventos. Então você vai conseguir diferenciar, é bem diferente um sintoma de umas atitudes de outras, certo? O animal também pode estar apresentando a sudorese, né? Que é, para quem não sabe, o animal tá com suor excessivo. A distensão abdominal também, quando o abdômen do animal ele está muito distendido, geralmente é por gases, por tipanismo, vamos dizer assim. Então o animal vai ficar cheio de gases com o abdômen muito, muito distendido, certo? O que é que vai acontecer na cólica, gente? Vai acontecer uma desidratação para o interior do lumen intestinal, certo? E isso aí vai ser resultado de um desequilíbrio ácido-base eletrolítico que vai acontecer lá no intestino, especificamente no lumen, né? E aí esse animal ele vai apresentar um aspecto bem característico às fezes, né? Que as fezes vão ficar bem secas, duras, recobertas por muco, porque essas fezes vão passar muito tempo no intestino, esse intestino vai absorver toda a água dessas fezes, vai deixar ela com esse aspecto característico. Então, para quem chegar na propriedade e ver as fezes do animal assim, provavelmente esse animal ele está com a cólica, né? Ele pode ser às vezes leve, mas aí você vai avaliando com o tempo. A frequência cardíaca ela pode estar um pouco alterada também em casos de cólica, porque a frequência cardíaca está diretamente relacionada ao grau de dor do animal. Quanto mais dor esse animal estiver sentindo, mais esse coração vai estar acelerado, mais essa respiração vai estar acelerada. Então é bem visível isso aí também, certo? Eu trouxe alguns parâmetros bem importantes a serem levados em consideração quando você vai fazer o diagnóstico da cólica, né? Primeiro, quando você chega na propriedade, você tem que avaliar como é que está o animal em relação ao grau de dor, certo? Você vai tentar fazer um exame físico do animal sem analgésico. Se ele deixar, você faz, tudo bem. Mas se ele não deixar, você tem que primeiro injetar um analgésico nele, certo? Dar um analgésicozinho e depois você vai fazendo todos os exames direitinho.
Primeiro você faz frequência cardíaca, respiratória, para ver como é que está o grau de dor desse animal. Uma utilidade gastrointestinal para você ver como é que está, se o animal está com movimento peristáltico, se não está, geralmente quando ele está, é um sinal bem positivo, então você vai conseguir geralmente resolver com um tratamento clínico, certo? Você tem que também sempre estar avaliando o grau de hidratação, certo? Você pode pegar de um jeito que é bem fácil de fazer, que é você pega a pele do animal, puxa, depois solta, vê quanto tempo essa pele demora para voltar ao normal. Geralmente você conta até 3. Se passar disso, o animal está desidratado. Mesma coisa com o tempo de preenchimento capilar, o TPC, tempo de repressão, preenchimento capilar. Você vai pegar a gengiva do animal, levantar aqui, ó, vai apertar acima do dente, bem perto do dente, certo? E aí você vai soltar, ver quanto tempo esse sangue vai demorar para voltar para o lugar. Isso aí também é um bom parâmetro de avaliação, certo? Para você ver se o animal ele é cirúrgico ou não é, você pode fazer uma palpação retal. Primeiro você faz a higienização das suas mãos, claro, deixar bem higienizado. Você pode colocar um óleozinho para você conseguir entrar mais fácil, né? E aí você vai analisar as vísceras do animal, ver se tem alguma distensão, alguma torção. Geralmente, se tiver tudo normal, aí você passa por tratamento clínico, né? Se não tiver, se tiver alguma torção, alguma distensão, é bom, ideal que você faça análise do líquido peritoneal, certo? Ver se o animal tem condições de viajar, porque geralmente com o líquido peritoneal ele está alterado, está com sangue, ou vermelho, ou mais escuro, o animal não vai ter nem condição de viajar, né? Geralmente o líquido peritoneal tem que ser amarelinho, certo? Bem amareladinho, certo? E é isso, deixa eu passar aqui. Eu trouxe para vocês alguns vídeos que eu fiz hoje no atendimento de um cavalo que tá com cólica, certo? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vixe. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso aqui é o tugor cutâneo, certo, gente? Ó, vê como voltou rápido. O animal ele tava bem hidratado, ó. Isso aqui é o tempo de preenchimento capilar, sempre pertinho do dente, certo? Soltei, ó, como voltou rápido também, sangue. O animal tava bem hidratado. E você pode fazer avaliação também, ó. Deixa eu dar uma caneta aqui. Pode fazer avaliação também por mucosa ocular, ó, tá vendo? Terceira pálpebra do animal, vermelhinha, rosadinha. Coloração bem boa. Gente, já falando um pouquinho também, voltando um pouquinho aqui, para falar com vocês sobre a sonda, né? A sonda ela vai servir tanto para o diagnóstico, tanto para o tratamento. Certo? Geralmente você vai fazer o diagnóstico, ver se tem alguma coisa na cavidade gástrica do animal, e aí você passa a sonda nasogástrica, certo? E às vezes você consegue resolver o problema com essa sonda, já que às vezes só é realmente material fermentado no estômago, o animal está com muitos gases, vai ficar com essa barriga bem distendida. E aí, quando você passa a sonda, você consegue aliviar a dor do animal, o animal fica bem mais tranquilo, você consegue pensar muito mais outra alternativa, né, para você um bom plano de ação, certo? E aí essa sonda vai servir tanto para diagnóstico, para você saber se é uma cólica por gases, se é uma cólica por compactação, caso você ache algum material compactado no estômago, uma coisa mais dura que você não consiga retirar pela sonda. Aí o animal também tem que ir para a cirurgia, certo? Já falando um pouquinho da profilaxia, né? Trazer um pouco das medidas preventivas para vocês, certo? Primeira coisa que eu trouxe aqui foi a alimentação correta, né? Como o Pedro falou sobre vários alimentos aí, eu vou bater na tecla de novo, certo? Primeira coisa que tem que fazer, antes de você criar um animal, um cavalo principalmente, é você fazer um estudo de planta, né? Você saber a fisiologia da planta, saber que planta é mais adequada para o seu animal. Geralmente o pessoal usa muito Tifton para cavalo, usa capim búfalo também, mas pode ser o melhor capim do mundo. Se você fornecer esse capim
no tempo errado, o capim velho, né? Quando ele está muito velho, ele vai estar muito lignificado. O que é capim lignificado? É quando está com muita lignina. A lignina, ela vai ser a fibra, é um tipo de fibra, certo? Que ela não vai ser digerível pelo cavalo. Além dele não digerir, não tirar nenhum nutriente dessa fibra, ele também vai terminar passando por uma cólica por compactação, já que essa lignina é hidrofóbica, e quando ela entra no estômago, ela não é quebrada, fica aquele bolo, né, alimentar. O animal termina ficando compactado, certo? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é a questão do capim picado. O capim não pode ser muito picado, como o André falou. Às vezes o cavalo fica com problemas dentários, aí ele não consegue mastigar direito, vai passar do tamanho errado. E geralmente, quando o capim vem muito picado, às vezes o cavalo nem mastiga, ou seja, já vai diretamente para o trato gastrointestinal sem o animal fazer a mastigação correta, né? Já que esse capim já vai estar mastigado para ele. Outro fator bem importante é a qualidade do pasto, né? O pasto tem que ser um pasto novo, né? Com uma entrada de pasto correta, porque geralmente cada tipo de capim tem uma altura de entrada, certo? Então, você tem que ver qual a altura de entrada do seu capim para você colocar o cavalo. Se você colocar muito velho, vai ter muita lignina e vai ser bem prejudicial para o animal, tá bom? Já falando um pouquinho do descanso do equino, toda vez que você for colocar esse animal para trabalhar, para correr, para fazer qualquer esporte que seja, você tem que descansar esse animal antes de dar água, dar alimento, porque, como o André falou anteriormente, esse choque térmico, ele pode parar o intestino do animal. Então, você não pode simplesmente correr uma vaquejada e dar concentrado para o cavalo depois, ou correr uma vaquejada e dar água depois. Tem que esperar 1 hora e meia depois para fornecer o alimento e a água, certo? Alguns medicamentos, eles podem desencadear a cólica, então é ideal que seja feito um estudo antes de dar um medicamento animal. Geralmente você precisa de orientação veterinária. Esse cavalo, ele realmente precisa desse medicamento. Aqui é um capim que eu tirei foto de uma propriedade aqui de Petrolina, certo? É um capim que tá... Ó, isso aqui é talo, gente. Isso aqui é lignina. Isso aqui não é digerível para o cavalo não vai pegar nenhum nutriente disso aí, certo? E vai criar uma massa compacta. Outra coisa que é ideal a gente falar é sobre o milho. O milho, muita gente dá milho inteiro para o cavalo. É muito perigoso, porque o milho, ele não é digerido pelo animal, o animal não vai absorver os nutrientes. E esse milho, ele é altamente fermentativo, né? E quando chega lá no seco, ele fica fermentando, e termina criando uma cólica por gases aí que pode ser bem prejudicial ao animal. O animal pode sentir muita dor por conta disso. Então, muito cuidado na hora de fornecer o milho para o cavalo, que ele não consegue digerir quando ele está inteiro. A ideia é que você compre uma ração de boa qualidade, uma ração que já vem balanceada, que o cavalo já consegue digerir da maneira correta. Outro ponto que eu trouxe para vocês aqui foi o controle de parasitoses, né? Como o André falou, existem algumas cólicas que estão relacionadas a esses parasitas, então você tem que sempre estar controlando os parasitas, mas também de maneira responsável. Porque se geralmente o pessoal fala, eu vermifugo meu cavalo de 3 em 3 meses. Mas o ideal, antes de você vermifugar, é você fazer um exame de fezes, né? Você ver se esse cavalo realmente está precisando disso aí, agora, entendeu? Porque se você der muito antiparasitário para o animal, esses parasitas terminam ficando resistentes a esse antiparasitário. Então, é que nem bactéria fica resistente a antibiótico, entendeu? Então, você tem que ter muito cuidado na hora de administrar esses antiparasitários. Isso aqui, no projeto, né, a gente administra antiparasitários animais lá do CCZ. Gente, sabe que evitar pastejo interno venenosos é também muito importante, né? Que geralmente o cavalo, quando vai comer no pasto, ele vai lá embaixo, arranca o capim lá de baixo, né? E quando o terreno é arenoso, ele termina pegando areia também. Então a areia ela vai criar uma massa compactada também no intestino do animal, no colo, e é bem perigoso também, certo? Geralmente é cirúrgico. Alguns casos o animal consegue tirar pelas fezes, mas às vezes não consegue, a gente tem que partir para uma cirurgia. E observar o comportamento, que é o mais importante, né? Você ficar atento àqueles sinais que eu falei no começo, né? Todo patear, o rolar o solo, você saber diferenciar quando o animal está fazendo aquilo por comportamento e quando é
quando esse animal está com realmente algum incômodo, né? E é assim que você vê que esse animal está com incômodo, você chama o veterinário, porque não adianta você dar um medicamento para o animal, você mascarar aquilo ali e não tratar a origem do problema, certo? Ó, gente, já falando um pouquinho do tratamento clínico, né, que é geralmente o pessoal gosta mais de escutar e de ver, eu vou trazer algum caso, na verdade, que eu participei essa semana passada, né? Tratamento básico, ele consiste, primeiro, você tem que restringir a comida, certo? Controlar a dor do animal e fazer todos aqueles exames que eu falei para vocês, ver como é que tá o grau de dor, ver se o animal, se ele é cirúrgico, se não é. Se não for cirúrgico, você vai para o tratamento básico, né? Você se esse animal tiver com agonia, com muita dor, você passa a sondagem nasogástrica, vê se tem alguma coisa no interior da cavidade gástrica. Se tiver, você retira tudo, seja gás, seja alimento, e se o animal estiver desidratado, você vai fazer aquele tugor cutâneo para ver se esse animal está desidratado. Se estiver desidratado, você já passa por terapia, já bota solto. Geralmente o pessoal usa a solução no lactato, né, que é mais parecida com o pH do sangue do animal, então se usa a solução no lactato. Geralmente, o ideal é 5% do peso do animal, por exemplo, o animal tem 500 quilos, você dá 25 litros de solução no lactato. E aí você vai administrando algumas coisas junto com esse lactato. Né? Uma coisa que pode ser administrada é o cálcio, que ele é muito bom para melhorar os movimentos peristálticos, certo? E assim como a lidocaína também. A lidocaína é um procinético intestinal, vai servir para analgesia, deixar o animal bem tranquilo, né, também. E você pode colocar o cloreto de potássio, porque geralmente esses animais, quando estão com esse desequilíbrio ácido-base eletrolítico, os primeiros eletrólitos que eles vão perder são do potássio. Então, você vai repondo com um pouquinho de cloreto de potássio também nessa solução, certo? Ideal que a hiperidratação ela é fundamental, né, para o animal ele conseguir voltar ao seu normal, porque você vai colocando junto com a solução do lactato alguns procinéticos, então o animal vai começar a ter aquele trânsito intestinal de novo, vai começar a amolecer lá a ingesta e ele vai conseguir defecar eventualmente, né, com o tempo. Geralmente demora, então você tem que ter paciência também, você não pode simplesmente passar o soro e ficar assim, desesperado, você tem que esperar um tempão para depois você liberar esse animal, dizer que ele realmente está bem. O animal ele não pode, assim que ficar bom, comer concentrado, né? Você tem que ter cuidado com a alimentação pós-cólica. Você dá um capim de boa qualidade, um fenozinho bem novo, sem talo. E já falando um pouquinho também da ação nasogástrica, né, que eu falei anteriormente, você pode também botar alguns agentes indutores assim, alguns laxantes naturais, né, como sulfato de sódio, sulfato de magnésio, óleo mineral. Aí você pode colocar por essa sonda aí, e aí esse animal ele também vai melhorar desse jeito, né? Você pode fazer isso. Que é uma imagem de um atendimento que eu fiz semana passada, mas a gente fez isso aí que eu falei para vocês. A gente botou solução no lactato, lidocaína para analgesia e também para ajudar no movimento procinético desse animal. Colocou muito cálcio e a gente usou uma garrafinha de 250 ml de cálcio e aí ele terminou defecando, acho que 5 horas depois desse tratamento todo. Ele estava 4 dias sem defecar, 4 dias. O animal estava com o abdômen super distendido. E a gente passou isso tudo para ele. A gente usou também o Indigest, né? Que é um medicamento que é intramuscular, que vai ajudar o animal a digerir também os alimentos. Você pode dar no glúten, porque ele é bem oleoso, né? Aqui é a sonda, trouxe algumas imagens para vocês verem como é que é a introdução da sonda nasogástrica. Aqui é uma imagem ilustrativa do esôfago. As drogas mais utilizadas, né, para os animais, para equinos, na realidade. Primeiro, você pode, se o animal tiver com pouca dor, você pode usar até o diprona, você pode usar, né? Só que se esse animal tiver com um pouquinho mais de dor, você pode usar a fenibutazona, que é o equipalazone, mais conhecido como equipalazone. Alguns anti-inflamatórios não esteroidais também podem ser utilizados como último recurso, né, como guanamine, fluniximab, glumine, porque já que eles são mais fortes, você primeiro tem que ver como é que o cavalo reage a anti-inflamatórios mais fracos, depois você passa flunixina e guanamine, certo? Alguns agentes de motilidade, indutores de motilidade, não são recomendados, né, porque esses agentes indutores, eles vão agir
fazendo contrações, né, no intestino do animal, só que eles não vão agir diretamente na massa compactada. Então, vai tendo essas contrações vigorosas e a massa compactada vai estar ali e não vai se quebrar, né? Então, vai terminar rompendo o intestino do animal e não é muito bom para caso cirúrgico, né? Quando rompe é cirúrgico, às vezes o animal nem consegue chegar, a maioria das vezes, na verdade. Trazendo um pouquinho do tratamento cirúrgico, o tratamento cirúrgico é indicado para os casos em que o tratamento clínico ele não foi suficiente, né? Os cuidados pós-operatórios é antibiótica terapia, né? Que você dá os antibióticos certinho para o animal, para que esse animal não tenha infecções pós-cirúrgicas. Analgesia é bom para deixar o animal bem tranquilo, esse animal ele não se bater, não fazer nenhum movimento que abra esses pontos que ele tem, né? Então, a limpeza da sutura é essencial também para que o animal cicatrize mais rápido. Geralmente, você pode usar água, sabão, clorexidina, limpar bem direitinho. Aí, assim, eu acho que com uns 15 dias já tá bem sequinho, certo? Você sempre tem que estar administrando o Ingelactato depois da cirurgia, porque esse animal ainda vai continuar com esse desequilíbrio, certo? Então esse lactato ele vai deixar o animal bem equilibrado e tal. Se ele tiver diarreia, você vai e aumenta a quantidade de lactato. E depende muito se o animal estiver perdendo fluido ou não, entendeu? Em relação à alimentação, geralmente em clínicas o pessoal bota sempre feno, né? Feno de boa qualidade para o animal, para ele se recuperar. Não dá ração, espera um tempão para dar ração, depois você vai introduzindo animais aos poucos no trabalho de novo, né? Você vai colocando para caminhar, depois começa no trote e assim vai. Devagarzinho você vai reintroduzindo o animal a seu comportamento normal, certo? As considerações finais, né? Em muitos casos a cólica ela é impossível determinar a razão, já que são vários fatores envolvidos, né? Então, o tratamento e a monitoração e atenção aos sintomas geralmente conduzem à definição do problema, seja cirúrgica ou terapeuticamente. A prevenção dos episódios de cólica depende dos fatores de manejo. Né? Isso é mais importante, você fazer um bom manejo, você deixar seu animal mais solto do que preso nas baias, dar ração várias vezes ao dia, como o Pedro falou, não dá uma vez só, dá um capim de boa qualidade, um feno de boa qualidade, né? E aí, esse animal ele tem muito menos chance de desenvolver, né? De terminar tendo infecção. Então é basicamente isso, gente. Eu quero agradecer muito a todo mundo que está aqui. A Proex também pela força aí no nosso projeto, sempre apoiando a gente. Professor Agradel, professor Marcelo. Um abraço. Qualquer dúvida que tiverem, só mandar aqui no chat, certo? Desculpa o nervosismo aí, mas qualquer coisa que precisarem, só vai falar, tá bom? Nossas referências. E é isso. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Então, meninos, parabéns, tá? Uma excelente palestra. Eu vou parar aqui a apresentação enquanto o pessoal coloca a próxima apresentação e eu começo a gravar de novo, tá bom?